dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e ali deixou o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Diz amém por esta palavra. Então, de pé, tomai-vos os vossos assentos. Aleluia. Seremos bem breve nesta minha oportunidade. O profeta Elias aparece no cenário bíblico num tempo em que Israel vivia num grande conflito espiritual, pois Israel estava vivenciando um período de decadência, um período de fraqueza, tanto social quanto espiritual. A começar pelo rei da nação, chamado Acabe, filho de Onri, que chega a ser considerado o pior rei que a nação já pôde conhecer. Pois Acabe fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. Acabe decidiu andar pelos mesmos preceitos que os reis que passaram antes dele andaram, pervertendo a verdade do Senhor, quebrando a aliança, trazendo uma má influência e gerando a destruição da adoração ao verdadeiro Deus. Acabe decide andar na contramão do Senhor. E como se não bastasse trilhar o mesmo caminho dos reis ímpios, Acabe tomou por esposa a maligna Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que tinha por prática religiosa a adoração ao deus Baal, que era o principal deus dos cananeus, que supostamente era responsável pela chuva, pelas tempestades e pela fertilidade. E como se não bastasse isso, gente, Acabe, para expressar a sua devoção a Baal,
ele constrói um altar, uma casa em Samaria, como sinal de entrega, como sinal de prestígio ao Deus Baal. E isso vai levar o povo a uma incerteza, porque aqueles que serviam ao Senhor caíram numa apostasia onde eles já não sabiam se Baal era Deus, se Jeová era Deus. O povo ficou em cima do muro. De manhã adorava o Senhor, servia ao Senhor, sacrificavam ao Senhor, mas à noite se prostituíam com Baal. O profeta Elias, assistindo toda essa catástrofe espiritual, decide se posicionar. Aleluia, Jesus! E para mostrar a sua indignação e a sua desaprovação para com o reinado do rei Acabe e para com a manifestação do povo, Elias decide profetizar a seca, que vai durar aproximadamente 3 anos e 6 meses. Capítulo 17. Elias se apresenta a Acabe e diz: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença eu estou, que nestes anos, segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem cairá o orvalho. Quando Elias profetiza a seca, Elias está querendo quebrar a crença de que Baal é o responsável pela chuva, pela tempestade e pela fertilidade. Ele profetiza a seca e Deus assina embaixo: Aleluia. Israel vai viver um período terrível, as plantações secarão, os riachos secarão. Deus assina embaixo. Então Deus vem ao profeta e diz: Elias, vira-te daqui e vá para o Oriente e esconde-te no ribeiro de Querite, e há de ser que lá enviarei corvos que te sustentarão. Pela manhã comerás pão e carne, pela noite comerás pão e carne. Aleluia. E aqui a gente percebe a fidelidade de Deus para com o seu profeta. Aleluia. Só que dado momento o ribeiro vai se secar, porque o que alimenta ribeiro é chuva. Não havia chuva. Então novamente Deus vem ao profeta e lhe dá uma outra direção. Deus diz: vá para Sarepta, para a terra de Sidom, porque eu já tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Glória! Ele chega lá, vocês conhecem a história. E quando Elias chega em Sarepta, ele se depara com esta viúva cuja sua realidade era esta: ela só tinha uma única refeição, que segundo ela iria preparar e que iria comer juntamente com seu filho, e após comerem, ambos morreriam. Mas o profeta vem e traz uma outra realidade, aquela viúva, dizendo que se ela priorizasse alimentá-lo, lhe fazendo um bolo pequeno, o Senhor não iria deixar faltar a farinha da panela e nem o azeite da botija. Aleluia! No ato de fé, ela decide priorizar a necessidade do homem de Deus. Glória a Deus! E a farinha não acaba, o azeite não falta. Só que nesse mesmo processo em que Elias está sendo sustentado por ela, algo acontece. Seu filho adoece e acaba falecendo. Ela recorre ao homem de Deus, o questionando. Elias toma o menino em seus braços, leva ao quarto, ele faz uma oração, e para mostrar o poder que repousa sobre o homem de Deus, Deus ressuscita aquele menino. Então aquela mulher passa a dizer: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.
Chegamos no capítulo 18, onde o profeta Elias vai estar envolvido em um grande confronto, predito por ele mesmo, porque ele se apresenta a Acabe e diz: Acabe, reúna a mim no Monte Carmelo todo o Israel de Deus, e não esqueça, traga também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, porque lá nós vamos clamar, e o Deus que responder por fogo, esse será o verdadeiro Deus para Israel. Eles estão no Monte Carmelo. Elias dá oportunidade para os adoradores de Baal o clamarem. Eles estão clamando, e o culto a Baal envolvia prostituição, envolvia oferendas, envolvia mutilações. Os seus adoradores estão se esfaqueando, clamando a Baal, mas Baal não responde. E Elias, para caçoar a crença, Baal vai perguntar: cadê Baal? Talvez esteja surdo, mudo, ou quem sabe esteja viajando. A Bíblia vai dizer que Elias repara o altar do Senhor que estava quebrado, e o texto diz que Elias se aproxima e diz: agora eu vou clamar. Elias clama ao Deus de Abraão, e para mostrar a sua grandeza, a sua onipotência, Deus faz cair fogo do céu. E o fogo que cai do céu lambe o pó, lambe a pedra, ainda lambe a água do rego. E o povo, assistindo aquilo, começou a dizer em alto e bom som: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias diz: todos os profetas de Baal e os profetas de Azera, Elias os leva ao ribeiro de Gizom, e lá os mata a espada. Aí no capítulo 19, que foi o texto que lemos, Acabe vai informar a Jezabel tudo quanto ocorreu no Monte Carmelo. Ele diz: Jezabel, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, meu marido? Houve um grande confronto. Os adoradores de Baal estavam lá, os profetas de Baal também, de Azerá também. Elias estava lá. Nós clamamos por Baal, mas Baal não nos respondeu. Mas quando o homem de Deus clamou, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, e todo o povo, em alto e bom som, gritou que só Jeová era o Senhor. Sim! E aí? Você não sabe uma coisa? Elias matou todos os nossos profetas. Que o profeta Elias tinha matado todos os profetas.